Agora, nós vamos falar dos efeitos emocionais do não perdão. Em Salmos, no capítulo 42, no versículo de 1 a 3, diz o seguinte: Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Todos nós temos em nosso corpo marcas. Há outros que têm marcas de corte que fizeram cozinhando por um golpe. São marcas. Outros têm arranhões, outros têm feridas que se esbarram, que bateram, que quebrou-se um osso. Todos nós temos um tipo de marca. As marcas exteriores todos olham e podem ver, mas existem as marcas que são resultantes das feridas que os olhos não podem ver. São as feridas externas. Eu chamo as feridas de feridas escondidas. Mas o que são feridas escondidas? São feridas escondidas na memória. Há muitas pessoas com memórias que as ferem muito, machucam e que fazem doer porque foram abandonadas, ou passaram por abuso, ou por sempre terem sido criticadas severamente, ou porque foram odiadas, ou porque não foram desejadas, ou porque passaram por abusos sexuais, espirituais, ou porque passaram por ritos espiritualistas, ou porque entrou em lugares chamados igrejas e foram abusadas espiritualmente. Enfim, são muitos casos. Eu vou te dizer uma coisa, amado do Senhor. Sou pastor há quase 20 anos. Tenho aconselhado milhares de pessoas ao longo do meu ministério e descobri uma coisa: todos têm uma ferida escondida. Todos têm feridas emocionais. Você sabe que uma ferida física é curada em uma semana, mas uma ferida emocional, às vezes, ela demora anos. Há pessoas que são curadas no corpo, mas nas suas emoções têm feridas irreparáveis. Se esse é o seu caso, trago o bom novo. Jesus pode curar todas as feridas escondidas. O Salmo 147, no versículo 3, diz o seguinte: Sara os de coração quebrantado e lhe pensa as feridas. Não se consegue ver um coração ferido, quebrado, mas a Bíblia diz que o Senhor sara o coração quebrantado. Pensa, as feridas, ela trata as feridas. Jesus, no seu ministério de 3 anos, curou muitas pessoas. Curou lepra, problemas espirituais e de toda sorte de doenças. Existe um caminho para a cura de memórias feridas. Existem coisas lá dentro que precisam ser tratadas e que não podem ser tratadas de qualquer jeito. É preciso que a igreja ensine o povo de Deus a se libertar para que a cura aconteça. Qual o caminho para a cura das memórias feridas? Aqui o autor vai explicar alguns caminhos. O primeiro é abrir o coração. Em Salmos 39, versículo 2, diz assim: Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Todas as vezes que alguém fecha o coração, fecha a confissão, e a dor se agrava. E vejamos o que acontece com o coração. Em Salmo, no capítulo 39, versículo 3, diz o seguinte: Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Há memórias que doem, e como uma brasa, um ardor, dá vontade de vomitar. Há um mal-estar e uma pessoa sofre muito. Há muitas pessoas que tentam escapar de suas feridas tomando cerveja, uísque. Outras se drogam, outras se tornam alcoólatra,
Outras trabalham, outras explodem os seus nervos ou morrem prematuramente. Então, quando não se abre o coração, quando não se é honesto consigo mesmo, a dor se agrava e piora. É preciso ser honesto consigo mesmo e com Deus. Portanto, a primeira coisa a se fazer é abrir o coração, porque toda vez que nós calamos, a dor se agrava e piora. Tem-se um problema. Abre o coração com um conselheiro, com alguém que seja preparado. O segundo caminho para a cura das memórias feridas é liberar aqueles que ferem. Quem continua com ressentimentos piora. Só há um caminho para curar as feridas do coração: o perdão. Mesmo que as pessoas que o ferirem não merecem, é preciso perdoá-las para o seu próprio bem. Paulo disse em Romanos 12, versículo 17: Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tente a paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmo. Se não perdoar, estamos vingando a nós mesmos. E contra nós é que vem o mal. Amado, é Deus quem deve retribuir, vingar. Libera quem o feriu. Deus sabe retribuir. Deus sabe a hora e o momento exato da retribuição. E quando Deus vinga, horrível coisa é cair nas suas mãos. Não deseje retribuir o mal com o mal. Essa não é uma posição cristã. Em Salmo 56, versículo 8, diz assim: Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas do teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Você acha que Deus não vê cada lágrima que nós vertemos? Ou você pensa que a pessoa que humilha o outro, pisa e passa e está tudo bem? Há vingança e retribuição de Deus. Ele viu os dramas que você talvez tenha passado. Cada lágrima que verteu. Quando foi abusado, quando sofreu injustiça, quando foi rejeitado, quando apanhou. Deus é Deus da vingança. Você, caso as tenha, não deve aceitar as feridas em suas emoções e nos seus sentimentos. Jesus foi ferido na cabeça, no rosto, nas costas, nas mãos, nos pés e ao lado. Ele foi traído, rejeitado, abusado, odiado, injustiçado. Sabe qual foi a sua reação? Isso está em Lucas capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus podia ter dito: Pai, manda um raio de fogo no céu e mata logo essa gente toda. Mas ele diz: Pai, eu vou ficar bem. Esses caras não sabem o que estão fazendo. Perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Perdoar é a única forma de ficar bem. Não há outro caminho. Olha o que acontece quando a pessoa não libera e não perdoa. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Raiz de amargura que contamina às vezes de geração para geração. Há famílias inteiras contaminadas com raiz de amargura, com perturbação. O pai contaminou o filho contaminou o neto contaminou o bisneto.
E são famílias amarguradas. São famílias que não conseguem ser felizes. Não passe para os seus filhos nenhuma contaminação. Isso adoece. Pois a nossa mente grava coisas incríveis. Ela grava o bem e o mal, o certo e o errado. Mas o que mais ela grava é o errado e o mal. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, mostra como deve ser a posição do cristão. E não vos conformei com este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Em Efésios 1, versículo 4, diz o seguinte: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante a ele. Deus não nos chamou para vivermos com culpa, vergonha ou feridas. Deus apaga tudo isso hoje, porque em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Faz tudo novo. Abre o coração, libera quem feriu você. Assim, os efeitos físicos decorrem dos problemas da alma, e os efeitos emocionais da alma decorrem basicamente do que foi causado espiritualmente, ou seja, do pecado e da falta de perdão. Por outro lado, quando as emoções não vão bem, a alma estando enferma, o espírito abalado, é que gera um círculo vicioso. A raiz do mal está então no pecado, que precisa ser confessado, e na falta de perdão, ele precisa ser eliminado. No perdão, tem 3 fases da característica: amargura, ansiedade e depressão. E aqui tem um quadro das raízes da amargura e da falta de perdão. Então veja bem. Raízes da amargura, feridas. A falta de perdão causa ressentimento. Se a raiz da amargura for traição, a falta de perdão é mágoa. Se a raiz da amargura for ressentimentos, a falta de perdão é a tristeza. Se a raiz da amargura for ofensas, a falta de perdão é inimizade. Se a raiz da amargura for agressões, a falta de perdão é a ira, o ódio. Se a raiz da amargura for injustiça, a falta de perdão é frustração. Se a raiz da amargura for sofrimento, a falta de perdão é impulso de vingança. Se a raiz da amargura for prejuízo, a falta de perdão é murmurações. Se a raiz da amargura for perdas, a falta de perdão é maledicência. Se a raiz da amargura for decepções, a falta de perdão é a incredulidade. Que interessante. Consideremos os seguintes textos da Palavra de Deus. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e que por meio dela muitos sejam contaminados. Isso está em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14 e 15. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, ressentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem mintas contra a verdade. Esta não é uma sabedoria que desce lá do alto. Antes, ela é terrena, animal e demoníaca.
Isso está em Tiago, capítulo 3, versículo 14 e 15. Se vocês perdoam alguém, eu também o perdoo. E aquilo que perdoei, sei que havia alguma coisa para perdoar. Perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos suas intenções. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de 10 a 11. Esses versículos nos mostram que a amargura decorrente da não liberação do perdão é alimento para demônios e que faz que Satanás obtenha uma vantagem sobre nós. E ainda faz da pessoa alguém que contamina os outros. É como um câncer que se alastra, prejudicando os outros e transmitindo esse mal aos outros. Profundo. Olha, hoje eu estou sentindo uma imensa vontade de continuar esse capítulo. Tá tão bom. E eu vou dar continuidade. Nem que depois eu divida esse vídeo. Então, vamos lá. Então, a gente falou. Só um pouquinho. Nós falamos dos efeitos. Só voltando um pouquinho. Só voltando um pouquinho. Nós falamos sobre as causas e efeitos do perdão no espírito, na alma e no corpo. Aí nós falamos dos efeitos físicos e veio todo o relato de uma série de sintomas, né? Depois nós falamos dos efeitos emocionais. E aí dentro dos efeitos emocionais foi falado sobre o caminho para a cura das feridas, que é a questão de abrir o coração e de liberar aquele que nos ferem, né? Fizemos aqui entre as 3 fases do não perdão, amargura, ansiedade, depressão, um quadro comparativo das raízes da amargura e da falta de perdão e de vários textos bíblicos, né, onde fala da palavra de Deus. E aí, então a gente falou do físico, do emocional e agora a gente vai falar sobre os processos para a cura da amargura. Então, o processo para a cura da amargura, ela tem 2 lados, o humano e o divino. O lado humano é o que a pessoa pode fazer. Deus nada fará antes que a pessoa faça a sua parte. 2 coisas ela tem que fazer. Então, primeiro, aceitar que o problema é real, que é confessar diante a Deus que tem amargura no coração, é orar a respeito, é deixar que o Espírito Santo revele as situações, circunstância no problema que surgiu, as pessoas envolvidas e o que de fato aconteceu. A segunda questão é você tomar uma decisão de que você quer se curar. Nada vai acontecer se a pessoa não quiser de fato se curar. Não adiantará que ninguém ore por ela, que jejue por ela. Não adiantará fazer passar-se por aconselhamentos psicológicos ou espirituais. A pessoa, ela tem que querer. Segundo passo é decisão. Primeiro, aceitação. Segundo, decisão. E terceiro, é percorrer as etapas para a cura. Pedir perdão pelos pecados envolvidos e liberar perdão às pessoas que causam injustiça para a vida da pessoa. Então vamos lá. O lado divino. O lado divino é que somente Deus poderá fazer. E Ele o fará, desde que a pessoa esteja. E é o lado divino. O lado divino é que somente Deus poderá fazer. E Ele o fará, desde que a pessoa tenha cumprido primeiro a sua parte, o lado humano citado. O processo básico para a cura que Deus fará depende então da pessoa pedir perdão pelos seus pecados e pelo dos outros envolvidos no problema e perdoar aqueles que a feriram.
Um problema que às vezes ocorre pode ter sido um trauma grande e a pessoa no início não queira perdoar, mas por um ato de decisão e por querer ser abençoada, ela então pede a Deus que lhe dê a capacidade de perdoar, e Deus dá. Os tipos de perdão. Tem o perdão só de boca. O perdão não pode ser só da boca para fora. Ele tem que ser autêntico. Veja o texto a seguir. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículo 35. A pessoa, ela tem que ser sincera. Ela deve ir até aquele que magoou, olhar nos olhos e confessar a sua dor. Tomar cuidado para não fazer acusações, porque Satanás está ao derredor e ele tomará qualquer acusação para anular o perdão. E não deve tentar justificar-se. A pessoa agiu também contrariamente à outra. Ela terá ou não somente que liberar o perdão, mas também terá que pedir o perdão. Temos de ter cuidado porque o inimigo tudo fará para causar fraqueza da carne, como brecha para alimentar o ódio e ressentimento e a amargura. Assim, é importante orar antes de ir até a pessoa envolvida e pedir para o Senhor para preparar o coração dessa pessoa e pedir a direção do dia, a hora, o momento adequado, pois nem sempre ela estará preparada para uma completa reconciliação. Outro tipo de perdão, o falso perdão ou auto-engano. Esse é o perdão em que a pessoa diz que perdoou sem ter perdoado. Quando não houve de fato um perdão, a ferida da alma não é curada, mas permanece como uma casca que por qualquer coisa pode ser rompida e a ferida volta então a sangrar. Outro tipo de perdão é o falso perdão, imprecação. A pessoa diz: perdoei, mas Deus é justo e vai castigá-lo. Isso não é perdão. O verdadeiro perdão é aquele que abençoa. Lembremos-nos que na Bíblia vos ensina que devemos orar. Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim também como temos perdoado os nossos devedores. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 12. Ora, você quer que Deus o perdoe, mas mesmo assim o castigue assim? Não podemos perdoar querendo que Deus castigue a pessoa. Outro tipo de perdão, falso perdão com separação. A pessoa diz: eu perdoo ele. Outro tipo de perdão, que é o falso perdão com separação. A pessoa diz: eu perdoo, mas ele para lá e eu para cá. Isso também não é perdão. Da mesma forma, comparando com o tipo de perdão que eu quero receber de Deus, eu não quero, se for ele perdoado, e ficar separado de Deus.